Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas. E se grande parte daquilo que chamamos de vida cristã estiver sendo construída sem fé verdadeira? Muitas pessoas frequentam igrejas, conhecem versículos, fazem orações todos os dias e até falam sobre Deus para outras pessoas. Mas existe uma frase na Bíblia que corta o coração de qualquer um que pare para refletir nela com sinceridade. Em Hebreus capítulo 11 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que é difícil. Não diz que é raro. A Bíblia usa uma palavra absoluta. Impossível. Isso significa que alguém pode aparentar espiritualidade por fora e ainda assim não estar agradando a Deus de verdade. E é exatamente aqui que começa uma das mensagens mais profundas das Escrituras. Porque quando a Bíblia fala de fé, ela não está falando apenas de acreditar que Deus existe. Até os demônios acreditam nisso. A fé verdadeira é algo muito maior, mais profundo e mais transformador do que a maioria das pessoas imagina. E se o vídeo te ajudar de alguma forma, deixe seu like e sua inscrição, é muito importante para nós. O problema é que muitas pessoas associam fé apenas a momentos de milagre. Elas pensam em fé como algo usado apenas para receber bênçãos, conquistar objetivos ou vencer dificuldades. Mas na Bíblia, a fé não aparece somente nos momentos de vitória. Ela aparece principalmente quando tudo parece perdido. A verdadeira fé é revelada quando não existem respostas claras, quando as portas parecem fechadas e quando o silêncio de Deus machuca a alma. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. Difícil é continuar confiando quando a oração ainda não foi respondida. E é justamente nesse cenário que a fé se torna preciosa diante de Deus. Porque a fé bíblica não depende do que os olhos conseguem ver. Ela depende da confiança no caráter de Deus mesmo quando o coração está cansado. Hebreus 11 começa mostrando homens e mulheres que viveram pela fé. Pessoas comuns, cheias de falhas, medos e limitações. Mas que decidiram confiar em Deus acima das circunstâncias. Abel ofereceu um sacrifício pela fé. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto um dilúvio. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde estava indo. Imagine isso por um instante. Deus pediu para Abraão deixar tudo para trás e caminhar em direção a um lugar desconhecido. Sem mapa. Sem garantia humana. Sem explicações detalhadas. Apenas uma promessa. E mesmo assim ele foi. Isso é fé. Fé não é controlar o caminho. Fé é obedecer mesmo sem enxergar o final da estrada. E se você deseja conhecer ainda mais as Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós indicamos, o link está na descrição. Talvez uma das maiores dificuldades da nossa geração seja exatamente essa. As pessoas querem seguir Deus desde que possam entender tudo antes. Querem garantias, sinais imediatos, confirmações constantes e respostas rápidas. Mas Deus muitas vezes trabalha no invisível. E quem vive apenas pelo que vê acaba desistindo cedo demais. A fé verdadeira aprende a confiar mesmo no escuro. Aprende a continuar caminhando mesmo quando a lógica humana diz para parar. E isso incomoda muita gente porque exige entrega. Exige dependência. Exige abandonar o controle. Existe algo impressionante em Hebreus 11. A Bíblia não esconde o sofrimento daqueles que viveram pela fé. Muitos foram perseguidos, humilhados, rejeitados e enfrentaram dores profundas. Isso quebra completamente a ideia de que ter fé significa viver sem problemas. Pelo contrário. Em muitos momentos, a fé será exatamente aquilo que vai sustentar uma pessoa enquanto ela atravessa os piores dias da vida. Porque a fé não elimina todas as tempestades. Mas ela impede que a alma afunde dentro delas. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora justamente em um momento onde tudo parece pesado demais. Talvez existam perguntas sem resposta, feridas escondidas ou um cansaço que ninguém percebe. E mesmo assim Deus continua chamando essa pessoa para confiar nele. Jesus falou muitas vezes sobre fé durante seu ministério. Em vários momentos ele dizia frases como: "A tua fé te salvou", ou "Homem de pequena fé, por que duvidaste?". Isso mostra que a fé não é apenas um detalhe da caminhada cristã. Ela é parte central da relação com Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, ele conseguiu enquanto manteve os olhos em Jesus. Mas no instante em que olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Essa cena representa a vida de muitas pessoas. Enquanto os olhos estão apenas nos problemas, o medo domina tudo.
A ansiedade cresce. A esperança desaparece. Mas quando os olhos voltam para Deus, a força retorna mesmo em meio à tempestade. Existe também um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. Fé não significa ausência de dúvidas. Alguns dos homens mais usados por Deus enfrentaram momentos de medo e questionamentos. Elias teve medo. Davi chorou inúmeras vezes. João Batista teve momentos de dúvida. Mas mesmo assim continuaram buscando Deus. Isso é importante porque algumas pessoas se sentem culpadas por lutarem internamente. Acham que Deus as rejeitou porque estão cansadas ou confusas. Mas a verdadeira fé não é fingir que está tudo bem. A verdadeira fé é continuar buscando Deus mesmo enquanto há uma luta para permanecer firme. Talvez a maior prova de fé de toda a Bíblia tenha acontecido na cruz. Porque quando Jesus foi crucificado, tudo parecia derrota. Os discípulos ficaram abalados, assustados e sem entender o que estava acontecendo. Mas aquilo que parecia o fim era na verdade o começo da maior vitória da história. E isso ensina algo poderoso. Nem sempre Deus está ausente quando o cenário parece destruído. Muitas vezes Ele está realizando algo que os olhos humanos ainda não conseguem compreender. Sem fé é impossível agradar a Deus porque a fé demonstra confiança total nele. E Deus não deseja apenas atitudes religiosas vazias. Ele deseja relacionamento verdadeiro. A fé aproxima o coração humano de Deus. Ela faz alguém continuar caminhando mesmo quando ninguém mais entende. Faz alguém permanecer firme mesmo depois de tantas quedas. Faz alguém acreditar que Deus ainda pode restaurar aquilo que parece perdido. E no final, aqueles que vivem pela fé descobrem algo extraordinário. Deus nunca abandona aqueles que colocam a confiança nele.